Terça-feira, 24 de setembro de 2024. Antônio Melo certamente é uma pessoa muito ligada nas músicas, né? Sabe tudo o que está acontecendo no cancioneiro popular brasileiro e certamente sabe dessa letra maravilhosa. Eu sei que eu não posso ligar para quem já me esqueceu. Coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. Ah, meu Deus, como é bom Gustavo Lima e suas letras, essa poesia maravilhosa cantada por Gustavo Lima, né, Antônio Melo? Que poesia! Que coisa linda. Tinha de ser o assunto de hoje, o Gustavo Lima, esse imbróglio do cantor, né? Mas eu quero trazer hoje uma coisa que vai te lembrar também de muitas coisas, né? Vamos começar a falar do Gustavo Lima lembrando essas capas da revista Veja, Operação Mãos Sujas. O juiz Moro vê mais longe. Ele salvou o ano em 2015, as capas quantas capas de Veja esse homem recebeu, as homenagens, os livros, o livro escrito pelo Vladimir Neto, filho da colunista do Globo, os jornalistas que eram praticamente porta-vozes, né, do Sérgio Moro, e as capas é que são mais importantes. Aí Plínio Teodoro havia feito, quando o Moro ressurgiu, tentaram fazer o Moro ressurgir para derrotar o Lula. Aí veio a capa de novo, da defesa para o ataque. Aí o Plínio Teodoro aqui na Fórum trouxe de volta isso. O Melo lembra direitinho. O Caçador de Marajás. Eu me lembro que nesse período tem um Globo Repórter especial sobre o Caçador de Marajás, o Fernando Collor, ia limpar o Brasil. E aqui do lado direito, quem não lembra? O Poder de Aécio. Incrivelmente, uma capa que tinha um confira. Então, assim, gente, o Gustavo Lima, ele é mais um desses produtos midiáticos que a gente está acostumado a ver no Brasil. Aí outro aí, ó. Ike Batista. Nasce o maior bilionário brasileiro na Veja. E daqui a pouco, Ike Xiaoping. Enriquecer é glorioso. Nós estamos muito acostumados com esses ídolos de pé de barro que crescem no Brasil. E aqui eu vou relembrar uma pessoa que eu gosto muito, que é o Wilson Ferreira, e esse artigo dele foi escrito aqui na Fórum, ele publica isso, né? Efeito Heisenberg e o Brasil Profundo. Quem criou isso, esse tal desse efeito? O que é o efeito Heisenberg, citado em vários artigos do Wilson? É uma referência ao princípio da incerteza da mecânica quântica, de Werner Heisenberg. Quando se tenta estudar uma partícula atômica, a medição, o simples trabalho de medir, perturba o momento da partícula. Em outras palavras, você não consegue observar uma coisa sem influenciá-la. Esse é o princípio da física, da mecânica quântica, que o autor desse livro aqui, o Neil Gabler, que aparece do lado direito, Vida, o filme, como o entretenimento conquistou a realidade. Ele que criou a ideia do efeito Heisenberg, e isso é uma coisa muito comum, né? E eu resgatei, então, esse artigo que o Wilson escreveu aqui do lado direito, acima, na foto, está o físico. E eu resgatei esse artigo, né, que o Wilson escreveu aqui na Fórum, né? Para Gabler, o resultado da onipresença das mídias teria sido transformar a sociedade em um gigantesco efeito Heisenberg. Na medida em que a mídia se torna onipresente, cobrindo o que as pessoas fazem, cada vez mais a mídia cobre a si mesma. Na verdade, na maior parte do tempo, a mídia cobre os efeitos do impacto da cobertura da mídia sobre a vida das pessoas. Se o principal efeito da onipresença midiática foi transformar quase tudo que era noticiado em entretenimento,
O efeito secundário é forçar quase tudo a se transformar em entretenimento para atrair a atenção da mídia. É perfeita essa definição para o que a gente vê, né? Quer dizer, não é o que o Melo não deixa isso acontecer, o Mauro Lopes não deixa acontecer, a Fórum não deixa, porque a gente tem um olhar crítico em cima da mídia. Vocês entendem? Mas se você pegar uma revista acriticamente, né? O Melo tem falado muito disso, da necessidade de ter senso crítico em relação a tudo que você lê, vê e ouve. Mas se você pegar, você é levado por esse efeito Heisenberg aqui. E aí, gente, curiosamente, quando vocês podem ver na foto à direita, o Ike estava no topo, estava lá ele com a Essinho, com o Luciano Huck da Globo. Ele não era um cara de esquerda, nunca foi. Mas quando ele decaiu, o que fizeram? Empurraram o Ike para cima do colo do Lula e da Dilma. Empurraram. Ah, não, o Ike é um problema do Lula e da Dilma. Mas no passado, antes, não. Em 2012, como lembra o Wilson, 19 de janeiro de 2012, um colunista da Folha, o Sérgio Malberger, escreveu Ike para presidente. 2012, Ike para presidente. E aí, esse artigo brilhante diz: Ike foi uma dessas felizes correspondências que alimentam a atual hegemonia midiática sobre processos políticos e econômicos. De um lado, alguém sedento pelas luzes das câmeras de TV, e do outro, um jornalismo também sedento, que é por personagens que sustentam scripts pré-estabelecidos, né? A pauta do empreendedorismo, o Ike era um empreendedor, da meritocracia, como únicas saídas para uma sociedade se autorregular e se livrar do Estado deficitário e corrupto. Essa era a ideia, gente. O Ike cresceu com essa ideia, olha, tanto que ele foi lançado candidato a presidente por um colunista na Folha de São Paulo. Aí, quando ele dançou, empurraram ele para cima. Não, o Ike é uma criação, ele não é capitalista, na verdade. Ele foi inventado pelo Lula e pela Dilma. É inacreditável. E o Gustavo Lima é isso também, gente. Está aqui ele, antes, lembra no começo, lá atrás? A capa da Billboard, e aí ele lá, e aí a capa do lado direito da revista Quem, é Caras, é o lavrador que veio de baixo e cresceu pela sua música. E aí um trechinho da Billboard, ao anunciar a capa, com a simplicidade de quem, de fato, não parece entender a própria dimensão do seu sucesso, aspas, entro num estado de gratidão tão grande. Vejo as fotos de onde estava, de onde eu vim, a lágrima escorre no olho. Até hoje a ficha não caiu. Aí acrescenta a revista, um sonho que ele sonhou e agora que faz questão de administrar com esmero. Ah, que coisa linda, gente. Que texto maravilhoso foi esse da Billboard. E aí, quando você vai descobrir hoje, o que está acontecendo? Isso aqui é um pouquinho antes de acontecer o que está acontecendo. Gustavo Lima comemora aniversário em iate avaliado em 1 bilhão. Gente, isso é a maior picaretagem. É porque é o seguinte, hoje com as mídias sociais, você precisa ostentar. Se você não ostentar, a ostentação é o que guia as redes sociais. É o Pablo Marçal. Você precisa ser rico e ostentar a sua riqueza para ser mais admirado, ter mais seguidores e vender a ideia da meritocracia. O Gustavo Lima subiu por si mesmo, subiu por si próprio. Olha, o cara que foi o lavrador. Isso aí é um discurso midiático. O embaixador promoveu. Esse iate, gente, você aluga, não estou dizendo que qualquer um pode. Exatamente, o Melo não pode alugar um iate, nem eu. Mas esse 1 bilhão é besteira, é um iate que está lá para ser alugado. Deve ter custado muito dinheiro, exatamente. Mas eles usam o superlativo para levantar. Aí está lá, ele lá deitado, magnata, etc. e tal.
E escolheu Mykonos, na Grécia, um lugar lindo. Para quê? Para render para quê hoje? Não é mais para sair na capa da Veja, que não vale mais nada. É para ir para o Instagram, botar fotos no Instagram. Ah, estou aqui em Mykonos, tal, no iate e tal. E aí, quem que foi na festa dele quando teve a festa, né? Vocês sabem. O governador de Goiás e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Também estava o José André Neto, dono da casa de apostas Vai de Bet, que ele, Gustavo Lima, veste a camisa e promove. E sua companheira, Aisla Sabrina Rocha, foragidos, estavam no evento. Então, eles saíram, mas ficaram pelo percurso para não voltar para o Brasil. Ou ficaram na Grécia ou nas Ilhas Canárias para fugir da justiça brasileira. Então, Gustavo Lima teria dado fuga a essas pessoas. Agora, e aí fica a pergunta, Melo, será que o dinheiro do Gustavo Lima vem só de música? Essa fortuna dele é que nem o Pablo Marçal, não vou comparar um com o outro, mas Pablo Marçal é um milionário de 200 e tantos milhões. Será que veio só de vender livro na internet? Essas perguntas nunca são feitas antes. É uma empulhação. É uma empulhação dessa mídia. Então, o Nivaldo, é isso, é o Nivaldo Gustavo Laranja Lima. Está foragido, diz a Débora. Olha lá quem foi, não. Então, lá, o governador Caiado. E é curioso que, se você for olhar as capas e os títulos sobre o Gustavo Lima antes da prisão, raramente tem bolsonarista lá, viu? Na Billboard não tem. Ou bolsonarista, não, eles não definem como bolsonarista. Antes, né? Lá no início da carreira. Então, aqui as fotos. E agora. E aí, gente, vai acontecer. Ainda vão empurrar o Gustavo Lima para cima da esquerda. Vão dar um jeito. Porque aí já o Brasil 360 já está. Petistas resgatam foto de Gustavo num tom meio acusatório. Petistas resgatam foto de Gustavo. Não é que os petistas resgatam, é que as fotos do Gustavo Lima com o Bolsonaro existem. Você entende? É uma tentativa meio que de criminar. Olha os petistas. Gente, não é petistas. O cara é bolsonarista. O cara vai votar no Pablo Marçal. E aí pega uma postagem do Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Justiça decreta prisão de Gustavo Lima acusado de lavagem de dinheiro. Não sobra um que pousou ao lado dele elegível. Está falando alguma mentira? Está falando alguma mentira, o Poder 360? E, Melo, pode ter certeza, passaram um pouquinho de tempo e eles vão arrumar um jeito de empurrar, como fizeram com o Ike Batista. Como fizeram. Vão empurrar o Gustavo Lima para cima de... foi alvo do PT, vítima do PT. Pode ficar esperando. Mas eu acho que o mais importante disso é os esclarecimentos aqui. Eu não li o livro vou comprar para ler, porque me interessou muito, mas sempre li as coisas do Wilson aqui ele publicou aqui na Fórum, publicou em outros lugares, e ele sempre falou muito do efeito Heisenberg. Eu acho muito importante lembrar a vocês desse efeito Heisenberg, porque vai ser com outro, e com outro, e com outro, e com outro, e com outro. É o eterno retorno, né? Aécio, Moro, o nosso juiz, o juiz do STF, que foi do Mensalão, que foi insensado, ia ser candidato a presidente, o Joaquim Barbosa, o Ike Batista vai ser o presidente do Brasil. E essa invenção aí, o Luciano Huck, são todas invenções deste efeito autofágico. É uma autofagia que, neste momento, está se abatendo. Daqui a pouco vai ter a redenção, Gustavo Lima. A redenção. Deu a volta por cima. Porque tudo um discurso
midiático. É isso, gente. Tenho para hoje. Vamos ver se eles vão levantar todo o... Porque a história do Gustavo Lima não se limita às bets, não. Ele era o camarada que mais fazia shows em prefeituras miseráveis, prefeituras com por R$ 1 milhão de reais. E eram vários shows por semana. Vamos botar uma lupa em cima desse dinheiro aí, tem que ver quanto que ia desse dinheiro para ele, quanto ia para os prefeitos, para o político, para os deputados. Não é? Porque... Será que será feito isso? Pois é. Será que ele recebia... nas bets, por enquanto só estão falando na bet. Vamos ver. Calma, Bet. Vamos ver. Antônio, como você que tem experiência, sabe? Show de música, impressão de livro, venda de periódico, assessoria de advogado. Ah, meu amigo, o que tem de lavagem de dinheiro em cima disso? Porque o cara emite um... Olha, eu prestei uma assessoria para o Antônio Melo de 65 mil horas, tá? Que são 5 milhões de reais. E você nem trabalhou para o cara. O Flávio Bolsonaro diz que ele que ele é advogado, por isso que ele tem dinheiro. Mas eu trouxe. Está com o PowerPoint aí? Eu não estou, mas vou baixar. Então, eu mandei lá. São duas imagens. Uma da Shirin Abu, lá que Israel... sim, aqui, deixa eu ver uma coisa. A Shirin Abu Akleh. Essa é uma repórter que chama Shirin Abu Akleh. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Meu árabe não é tão bom assim. Mas ela não foi apenas uma repórter muito importante do mundo árabe, palestino, mas ela era assim um símbolo das repórteres. E ela foi assassinada por Israel em maio de 2022, e a importância dela é tão grande que ela foi dado o nome dela a uma rua que é exatamente onde fica a sede da Al Jazeera, que foi invadida e tomada nesse domingo pelas forças israelenses. Eles não só fecharam a redação, né, o escritório da Al Jazeera, que fica na rua Shirin Abu Akleh, como destruíram este painel que ficava... Esse painel era em frente à sede da Al Jazeera. Eles chegaram, os soldados, e destruíram esse painel, onde está essa imagem com essa criancinha. Eles destruíram, porque não basta matar, eles querem matar a imagem também, não é? Eles assassinaram a repórter e também querem assassinar a lembrança dela, matar a lembrança. Porque se for... Eles não estão apenas indo ali, repetindo, invadindo a Cisjordânia, que é uma área sob administração da Autoridade Palestina e não do Hamas, portanto, não tem justificativa, por uma ordem do governo de Israel para fechar a Al Jazeera por 45 dias. E foi o que foi feito neste domingo de forma violenta. Agora vamos para o outro slide, que aí é outro assunto. Aqui é o Leão Serva, ele escreveu hoje na Folha de São Paulo. O Leão Serva, para quem não está ligando o nome, é aquele do Nossos Comerciais, por favor, da cadeirada lá ele era um jornalista e ele era o apresentador do famoso debate da cadeirada, que ele voltou correndo para o microfone
Nossos comerciais, por favor, baixou o Flávio Cavalcante nele, e foi uma cena bizarra. E ele está escrevendo um artigo hoje para a Folha, um artigo interessante, que tem esse título: Imprensa repete erro que levou Hitler ao poder ao chamar Marçal para debates. Eu acho que ele só está atrasado nisso, mas ele está certo. Mas não é só chamar Marçal para debate. O jornalismo declaratório vem tornando Marçais, Bolsonaros e que tais figuras como se fosse normal da política. A gente já falou aqui várias vezes a respeito do caso do Marçal. Mas antes do Marçal, o Bolsonaro. Quantas vezes o Bolsonaro, antes de ser candidato, era chamado para CQC, programas de rádio, programas de televisão, para dar entrevista e discorrer barbaridade, defender, como tem lá a entrevista dele, que a ditadura matou pouco, tinha que matar 30 mil, e as pessoas dando declaratório, vai aí, vem falar mais barbaridade aqui. E aí só agora é que está vendo isso. Não é possível que o jornalismo, né, siga dando palavras sem a contextualização daquelas pessoas. O Pablo Marçal não era nem para ter ido a nenhum debate, mas é aquilo que você estava falando antes aí, Zen. O jornalismo virou entretenimento e precisa de oferecer o espetáculo bizarro que é o que atrai audiência hoje. Então chama o Marçal já contando com isso. Você vê, num debate ontem, onde ele não pôde fazer as bizarrices, um assessor dele tratou de, ao final do debate, de desferir um soco no marqueteiro. Quer dizer, gente que não tinha nada a ver com o debate, e o assunto do dia hoje qual é? O soco. O soco de um assessor na cara de um outro assessor. Tudo que os candidatos falaram foi para o lixo. A notícia é isso. Então, é um jornalismo feito para desinformar. Para desinformar. É o que a gente cansa de falar aqui a respeito do Arthur Lira. A mulher do Arthur Lira vem dizendo que tem provas de que o Arthur Lira sonegou bens ao TSE. Ela tem provas. Ela acusa o Arthur Lira de estupro. E, no entanto, a nossa imprensa entrevista o Arthur Lira todo dia e não bate nessa tecla. Agora está lá, daqui a pouco vai estar aqui a deputada Sâmia. O deputado Glauber está para ser cassado, porque ele tem coragem de dizer que o rei está nu, de denunciar o Arthur Lira, a perseguição que ele faz à esquerda, a chantagem que ele faz ao governo. E, no entanto, a mídia entrevista o Arthur Lira já ganhou página inteira do Globo lá. Em nenhum momento pergunta porque ele se recusa, como acontecia com o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 4 anos no poder e a mídia só jornalismo declaratório. Ele ia para lá, para o curralzinho, falava só o que queria. Ninguém cobrava dele. Ou então não deixavam ele sozinho, não tinha que cobrir. Não tem que cobrir. O jornalismo declaratório mata o jornalismo. Tem que ter contextualização. Não é possível. Aí ficamos aí nessa situação em que há um debate, como ontem, os candidatos vão lá e no outro dia, para repercutir o debate, não tem repercussão. A repercussão é o soco que um assessor deu no outro. E os candidatos todos que perderam seu tempo lá. Só quem assistiu e agora vão assistir aos recortes, porque a imprensa está mais interessada no soco do assessor do Marçal. Eu acho que, infelizmente, a pauta brasileira está toda
deturpada. No caso do Gustavo Lima, tão importante quanto, ou mais, tão importante quanto isso das bets, porque as bets superam o Gustavo Lima. O escândalo das bets supera o Gustavo Lima, inclusive por culpa do governo, que liberou sem tomar as medidas necessárias. Agora, o caso do Gustavo Lima, esses shows de 1 milhão dele já vem há muito tempo. E não é investigado, é só colocado. É a prefeiturazinha de 30 mil habitantes com um orçamentozinho, 1 milhão para o show do cara. As bets também não, né? Como o Mauro tem insistido aqui, também não houve investigação de bets. Está pipocando, não foi pela mídia, não. Cadê o jornalismo investigativo sobre bets? Como mostramos ontem, 1 bilhão, quase 1 bilhão para rádios e TVs das bets, em todas as camisas de time de futebol. Você acha que vai ter jornalismo investigativo, Manuela? Vai ter tanto quanto teve durante o Ricardo Teixeira, aquele começo dele lá. Não tinha. E é aquilo que você mostrou ontem, né? A ABERT, a Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, criticando as redes sociais, porque eles não criticam as bets, eles criticam as bets anunciarem nas redes sociais, porque quer que anuncie só na rádio e na TV. É uma piada, Infelizmente, uma piada triste. É isso aí, gente. Mauro, um abraço. Vamos ficar aqui atentos, né, Melo? Que a Sâmia vem aí e nós estamos muito interessados nessa entrevista, né? Uma brava deputada. Brava. Talvez a melhor deputada do Brasil hoje é a Sâmia, né? Ela é guerreira, de fato, guerreira. Muito importante esse debate de vocês. Eu já acompanhei aqui atentamente, acho que vocês trazem essas duas dimensões, né? A dimensão do como tudo vira entretenimento, tudo, a política inclusive, e, por outro lado, o quanto o fascismo pode ou não ser funcional para os liberais, dependendo da situação política, né? Então, em 2019 era funcional com o Bolsonaro, agora o Nunes está em primeiro lugar, o Marçal perdeu força. Vai ver se o Marçal tivesse em primeiro lugar disparado, se não estava todo mundo abraçando o Marçal. Ele causa esse horror agora. Vai se o segundo turno for Marçal e Boulos, para ver como é que vai ser. O alerta do Leão Serva, muito importante, mas atrasado. Nós já fizemos aqui. Mal já fez, você já fez, né? Lá atrás fizemos. Não, e é bom historiar o Leão. Eu trabalhei com o Leão na Folha de São Paulo. Sim, Leão é ótimo. O texto dele é muito bom de hoje. Ótimo. Agora, o Leão Serva, ele era o assessor, foi, acho que ainda é o assessor do Kassab, né? Então, também tem uma relação com os fascistas, né? O Kassab foi quem sustentou o Bolsonaro, né? Então, né, essas coisas são complexas. Obrigado, gente. Valeu, foi ótimo. Eu sigo com o meu